Fala pessoal ligado no canal do Stats Cartola, chegamos para mais um vídeo, dessa vez com as dicas da 16ª rodada do Brasileirão. Vamos falar um pouco aí dessa rodada, depois de uma rodada até meio estranha, né, a última, principalmente porque muita gente foi com o Gabigol de capitão e ele foi expulso, muitos times também não corresponderam, principalmente o Flamengo. Então, talvez seja uma rodada aí de recuperação para muitos. O Stats foi bem na última rodada, fez 52 pontos, principalmente porque botou o Hulk de capitão, teve Alisson, Terãs. Foi uma boa pontuação, mas vamos falar então sobre essa rodada 16, já destacando que o Flamengo de novo aparece como um dos grandes favoritos. Na verdade, o maior favorito aí nas casas de apostas, são mais 70% de chance de vitória. E depois vem o Bragantino. O Bragantino também tem uma boa cotação aí para vencer o jogo. E aí a gente vê outros times um pouco mais abaixo. O que eu acho do Flamengo nessa rodada? A gente tem que ver primeiro se ele vai realmente com o time completo. Eu acredito que sim, porque já goleou aí no primeiro jogo da Libertadores. O Gabigol já tá suspenso, não joga, então eu acredito que Bruno Henrique, Arrascaeta, que esses jogadores tenham sequência aí no time. Uma questão é ver, por exemplo, se o Pedro vai jogar. O Pedro tá fora aí do time porque ele sentiu no jogo contra o Inter. Agora a gente tem que acompanhar se ele tem chance de jogar no domingo, porque se tiver, é uma excelente opção. É um cara que pode ter decisões e também custa mais barato. No caso do Bragantino, a chance de poupar é até maior. O Braga vem de um jogo bem difícil contra o Rosário Central lá na Argentina, mas conseguiu vencer 4-3. Destaque total pro Arthur. 3 gols, 1 assistência. Teria feito uma pontuação absurda no Cartola. Pode ter certeza que muita gente vai escalar ele até de capitão, depois dessa atuação que ele teve no último jogo. Mas vamos acompanhar também se o Bragantino vai poupar ou vai com titulares. De qualquer forma, como você já vê na tela, o jogo do Braga é o primeiro da rodada, então a gente vai saber a escalação antes do mercado fechar. E aí eu complemento com duas coisas antes de a gente começar a falar sobre as dicas. Primeiro é sobre a formação. A gente tem escalado um 3-4-3 recentemente. Não é a nossa formação favorita, porém a gente está com muitas opções no meio de campo e é difícil ir sem 3 atacantes. Então, para essa rodada, eu acho que cabe de novo escalar um 3-4-3. A gente vai ver que tem muitas boas opções no meio de campo. Mas se você quiser ir também com 4-3-3 ou até um 4-4-2, se quiser usar, você vai ver também que alguns jogadores surgem bem aí na lateral. E aí o outro fato é sobre o capitão. A gente adiantou essa questão do Arthur. Eu acredito que as faixas vão muito para Bruno Henrique e Arrascaeta. O BH é um cara que nem sempre pontua muito, mas também quando pontua muito é capaz de fazer 20, perto de 30 pontos. Por outro lado, o Arrascaeta já é um cara com uma pontuação líquida maior e também tem dado muitas assistências. Seria quase como uma opção garantida para a gente colocar de capitão. E o Arthur surge aí como essa terceira opção muito pelo rendimento no último jogo e também pelo fato dele ter virado aí uma referência do Bragantino depois que o Claudinho foi para a seleção olímpica e agora foi vendido, mas vamos lembrar que o Bragantino divide muito as decisões. Esse foi até um dos motivos, por exemplo, da gente ter colocado o Hulk de capitão no último jogo, porque ele é um cara que concentra decisões. O time do Bragantino já é mais difícil de saber quem vai decidir. Então, vamos passar para a tela aqui e vamos começar a falar dos goleiros. No gol, eu vou citar 3 opções. É óbvio que isso pode mudar até amanhã à noite, quando saírem as dicas da rodada. Mas nesse momento, a gente está olhando muito para o Cássio, porque o Cássio tem a chance de SG. É um cara com 56 defesas em 15 jogos, um número bem elevado. São quase 4. Vem aí de 10 pontos. O Corinthians não está tão bem, numa fase tão boa, mas é uma opção viável de SG contra o Ceará. Um cara que eu acho muito interessante também, por causa do SG, é o Cleiton. Ele foi um cara aí que, com essa mudança de scouts aí, né, nesse ano, né, ele não fazia muitas defesas difíceis, mas ele tem feito um bom número de defesas. Tem a chance de SG. É um cara que também aparece muito interessante. E aí eu completo com o Daniel. A gente fala muito do Gabriel Chapecó, né? A gente não sabe nem se o Gabriel Chapecó vai jogar nessa rodada. Ele tá como dúvida. A gente fala muito dele, mas o Daniel também é um cara que tá se destacando bastante. Vem de excelentes pontuações, não negativa. É um cara aí que tá sempre deixando uns pontinhos. O Inter tem um jogo bem difícil contra o Fluminense, porque a gente sabe que, apesar dessa vitória aí contra o Flamengo, o Inter tá com futebol mais ou menos. Porém, a gente tem que analisar também se o Fluminense não vai poupar, né? O Fluminense tem 23 jogos sem vitórias, aí 23 derrotas. Eu acredito que o foco nesse momento é a Libertadores. Pode ser que o Roger
leve reservas para o Sul, e aí o Inter vira mais favorito ainda para essa partida. O Daniel vira uma excelente opção pensando principalmente em SG, e ele sempre deixa umas defesazinhas por ali. Beleza? Então, vamos falar sobre os zagueiros primeiro. O que eu acho aqui da zaga? Sem dúvida nenhuma, provavelmente todo mundo vai com pelo menos um zagueiro do Flamengo. Então tem o Ilharão, que é um cara mais caro, mas é um cara aí com uma média interessante. Tem uma boa pontuação líquida mesmo quando não tem SG. E tem o Gustavo Henrique, que é o cara das decisões, né? O Gustavo Henrique custa 5 cartoletas, é um cara muito mais barato, vem bem desvalorizado, mas ele teve uma sequência de 2 gols, dificilmente pontua além disso. Porém, quem sabe o Flamengo não segura esse SG, e se o Gustavo Henrique fizer mais um golzinho aí, vai ser aquela mitada para a zaga. Acho que são 2 excelentes opções. Vou complementar com João Vitor do Corinthians, da mesma forma como o Cássio. É um cara que tem pontuado bem direitinho, vem aí de um 8,4, mais de 2 desarmes por jogo para zagueiro, que é excelente. Tem também um cara que talvez eu acho que seja o melhor zagueiro para a rodada, que é o Léo Ortiz, porque ele é um cara que, além dele unir essa boa pontuação, ele tem essa elevada chance de SG do Bragantino contra o Juventude, principalmente se o Bragantino for com o time titular. Eu acredito muito no Léo Ortiz. E aí eu vou complementar com 2 outras opções. Uma delas é o Miranda, a gente já conhece, é um cara que não tem tantos jogos no campeonato, mas quando joga costuma deixar uma boa pontuação. Tudo bem que ele fez apenas 0,1 no último jogo. E aí a última opção é o Bruno Mendes do Inter, que é um cara também barato, vem bem valorizado, e seria essa aposta no SG do Inter aí contra o Fluminense, com destaque que ele tem feito excelentes pontuações. Beleza, pessoal? Então, vamos mudar aqui a formação, mudar aqui para um 4-4-2, para a gente falar dos laterais. O que eu acho aqui? Isla e Aderlan são as opções mais interessantes junto com o Fagner. Por quê? O Fagner é um cara que a gente já conhece, muitos desarmes, média de 3 por jogo, vem de uma excelente pontuação, raramente negativa, porque, por incrível que pareça, ele não tem nenhum cartão amarelo nem cartão vermelho no campeonato em 15 jogos. Tem cometido poucas faltas, também menos de uma por jogo, enquanto isso são 47 desarmes. É uma opção ali bem interessante para você deixar uns pontinhos. O problema é que ele custa caro, né? Custa 13 cartoletas, é o mesmo caso do Aderlan. Também é um cara com bom número de desarmes. Já é um cara que comete um pouco mais de faltas, tem alguns cartões. Mas até no último jogo ele bateu falta perto da área. Então, quem sabe o Aderlan não adicione isso a esse jogo dele. Porém, também é outro cara que custa um pouco mais elevado. Temos aí o Isla, que é aquela chance de assistência. Em 6 jogos ele já deu 2 assistências, tem mais de 2 desarmes por jogo. Acho que é uma opção muito interessante também. E aí eu vou complementar com o Reinaldo, que seria uma aposta muito por causa do pênalti. Não é um cara com números muito excelentes, mas é um cara que, se bater o pênalti, ele pode desequilibrar bastante, né? 8 pontos para lateral. É muita coisa. E um outro cara que eu acho interessante também é o Sarabia, pensando nesse SG. E é um cara que tem um bom número de desarmes, vem de algumas boas pontuações. Pode ser até uma aposta diferenciada para você colocar aí na sua lateral. Mas eu, por exemplo, no meu time pessoal, estou muito propenso a escalar um 3-4-3 e não colocar laterais no time. Então, passando aqui para o meio de campo, que é onde começa a ter muitas opções. Acho que um cara que vai aparecer em todos os times, sem dúvida, e muitas vezes capitão, é o Arrascaeta, né? Custei 13 cartoletas, perdeu um pouco de valor, mas você vê pelo gráfico dele que é um cara de 5 decisões em 7 jogos, fez gol pela Libertadores, então é uma opção bem interessante até para colocar de capitão. Ederson também, o Fortaleza tem um favoritismo contra o Santos, ele é um cara que pontua muito bem líquido, você vê que no pior jogo dele foi 2.3, teve ali também um 2.1, um cara que sempre deixa uns pontinhos, ele vinha se destacando mais, finalizando, nos últimos jogos ele tem feito isso menos, isso é uma coisa para ficar de olho, mas é sempre uma boa opção ali para deixar uns 5, 6 pontos, quem sabe. Mesmo caso do Terãs, a gente tem que ver se o Atlético Paranaense, que está na Sul-Americana, vai poupar ou não. Mas se o Terãs for pro jogo, já mostrou que é um cara excelente pro Cartola. 4 gols e 5 assistências em 13 jogos, números excelentes. Vende assistência, é um cara que eu também estou olhando aí pro meu time. Outras boas opções. Edenilson, muito por causa do pênalti. Um cara que tem se destacado muito no campeonato por causa disso. Mas ele foi muito bem nos últimos jogos. Tá retomando aí a bola que ele costumava jogar. Vale ficar de olho, só que ele é um cara que custa bem mais caro, né? Ainda mais se você vai investir lá nos melhores atacantes. O Edenilson vai ser difícil de encaixar, mas não podemos deixar de citá-lo.
E aí 2 caras que eu gosto bastante para essa rodada, um deles é o Nacho. Por quê? O Nacho foi expulso contra o River Plate, não joga no semana que vem, dificilmente o Cuca vai deixar ele de fora, é o jogo talvez mais importante do campeonato até o momento, e ele voltou a decidir. Deu assistência no último jogo, fez 6.7, fez o gol contra o River na Libertadores, é uma opção interessante. E um cara que tem feito também muitos gols é o Praxedes, né? Ele tem aí 3 gols e uma assistência em 8 jogos, tem finalizado muito de fora da área, o que é interessante. E ele custa um pouco mais barato, né? 8,56. Se você vai colocar aí 3-4-3 com 4 meias, o Praxedes pode ser esse quarto meia mais barato e que encaixa no seu time. Então vamos lá, para fechar o vídeo, falar dos atacantes. Hulk e Bruno Henrique, muito difícil e sem. Tudo bem que o Hulk tem um jogo difícil, o Palmeiras talvez seja o confronto mais complicado aí do Atlético Mineiro no ano, mas do jeito que o Atlético tá jogando e do jeito que o Hulk tá jogando, ó, ele já virou o artilheiro e o cara com mais assistências, o garçom do time. É praticamente impossível ir sem ele. Na última rodada ele provou porque que muita gente deixou de ir com o Gabigol de capitão para ir com ele. Tava ali num jogo meio difícil para o Atlético Mineiro, muito truncado, numa jogada individual ele decidiu. E o Bruno Henrique dispensa apresentações também, sem o Gabigol, acho que ele vai ganhar ainda mais protagonismo. Não fez um grande jogo no último jogo, mas você vê que um cara conseguiu deixar 4.3, mesmo numa goleada sofrida, ou seja, sem dúvida é uma das melhores opções. E eu complemento com o Arthur. A gente sempre fala que o Bragantino divide muitas decisões, e aí o Arthur acaba decepcionando um pouco, porque mesmo em jogos que o Bragantino vai bem, ele não necessariamente vai pontuar alto. Mas é óbvio que depois dessa excelente atuação no último jogo, ele vira automaticamente uma das melhores opções, e também pelo futebol que ele joga. Resta saber se o Bragantino vai jogar, a gente vai saber antes, mas já fiquem preparados para um plano B. E aí outras opções que eu destaco são, primeiro, ver se Pedro joga, também seria uma boa opção. Outra opção que você tem que ver é quem joga entre Alejandro e Ítalo, também acho que pode ser até uma alternativa aí para o Arthur, uma alternativa, no caso do Alejandro, por exemplo, mais barata. E aí, complemento com Robson e Gilberto, são 2 jogadores aí. O Robson vem de gol, cara que tem feito excelentes pontuações, tá aí comandando esse ataque do Fortaleza. É uma opção bem interessante para ser seu terceiro atacante. O Gilberto tem decepcionado muito, mas fica aí como uma aposta. E aí um cara para ver se vai jogar ou não é o Rigoni do São Paulo, que é um cara que eu acho bastante interessante, principalmente porque ele bate escanteio, pode dar algumas assistências, já tem 5 decisões em 11 jogos. Acho que vale a pena ficar de olho no Rigoni. Então, essas são as nossas dicas para a rodada. Lembrando que segue aqui as nossas redes sociais para acompanhar lá as dicas finalizadas, geralmente saem na sexta-noite. E não deixe de se inscrever no canal e dar o like aqui no vídeo para dar aquela moral pra gente. Então, a gente se encontra na 17ª rodada. Tá chegando no final do primeiro turno. Vambora, um abraço e até o próximo vídeo.